Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Você está no Kardec Tube aqui no YouTube. Eu sou Michel Macedo, projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Esse projeto que tem como objetivo estudar de maneira crítica a obra completa do Espírito André Luiz, o livro Nosso Lar, comparando e refletindo, tendo por base a obra de Kardec. Esse é o vídeo de número 69. Já gravamos 69 vídeos, faz 2 anos desde o início de 24. Ficamos aí com 52 vídeos, 1 ano e meio, fazendo a introdução, longa introdução desse projeto. Você que não assistiu, assista primeiro todos os vídeos, leia as 23 obras de Kardec, leia todas as obras do André Luiz, depois tire a sua conclusão. Antes disso, segure as emoções, segure a ansiedade, reflita primeiro, tenha uma fé raciocinada. Então, primeiro conheça tudo antes de tirar uma conclusão e escute as nossas reflexões. Se você quer pelo menos pegar a segunda parte do projeto, a partir do vídeo 53, nós começamos a analisar a obra propriamente dita. Então, se você pelo menos quer começar no início do livro, da análise do livro, pegue lá o vídeo 53 em diante. Todas as terças-feiras, nós estamos aqui analisando, são 50 capítulos, hoje vamos analisar o capítulo 14. A gente sabe que não é fácil, é cansativo, é estressante, porque essa obra é muito ruim e diz coisas absurdas, sem falar nas dificuldades externas, né? É a dificuldade da conexão da internet, são as pessoas que não leem, nem, não estudam de maneira séria e completa e nos xingam e nos desejam mal e debocham, todas essas dificuldades, mas nós vamos até o fim, se Deus assim permitir. Ainda falta muita coisa, não estamos nem na metade, mas vamos lá. Então sejam bem-vindos. Lembrando que o Kardec Tube possui 10 lives semanais. É muita coisa. Você pode estudar muita coisa em torno da obra de Kardec conosco. De segunda a sexta-feira, às 14 horas, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Segunda-feira, às 20 horas, estudamos o Livro dos Espíritos. Terça-feira, estudamos aqui o Nosso Lar. Quarta-feira, agora, toda quarta, às 20 horas, estudamos o que é o Espiritismo. Quinta-feira, às 20 horas, estudamos um artigo do site revistaespírita.net. Toda sexta-feira, estudamos às 20 horas aqui o Livro dos Médiuns. São 10 lives, 9 são gratuitas, abertas. A live das 20 horas da sexta, Estudo do Livro dos Médiuns, é a única que é fechada para assinantes. Então, se você quer estudar o Livro dos Médiuns conosco, assine o Kardec Tube. Para você assinar, você clica em Seja Membro, você pode clicar no link aqui da descrição da live ou nos deixe um comentário, nos chame lá no Instagram, no direct também, que a gente ajuda. Muitas pessoas estão chegando, graças às pessoas que nos ajudam, o canal se mantém, pode crescer, e em troca nós oferecemos conhecimento do Livro dos Médiuns. Então assine o Kardec Tube, estude conosco o Livro dos Médiuns. Quando a gente chegar em 50 assinantes, nós vamos criar um grupo no WhatsApp para poder se falar todos os dias, né? E também vamos começar a sortear um livro espírita por mês para os nossos assinantes, claro, livros de qualidade, livros que seguem Kardec. Então assine o Kardec Tube, estude conosco e você tem também as demais 9 lives para estudar conosco. Tudo que a gente faz aqui fica gravado, tudo que você não viu, você pode ver indo na playlist. Não conseguiu acompanhar a programação ao vivo, fica gravado, você assiste a hora que quiser. Esse é o Kardec Tube. Está aqui agora, não é inscrito no canal, se inscreva. É rápido, é fácil e você nos ajuda muito. Então, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. E iniciamos com uma reflexão como pensa o movimento espírita tradicional que não estuda Kardec. Então, veja, estamos numa terça-feira de carnaval. Sempre quando chega a época de carnaval, a espiritada fica louca. A espiritada precisa criticar e falar mal de quem vai no carnaval. A espiritada se acha melhor do que quem vai em carnaval. Então, a lógica do movimento espírita é:
Você foi no carnaval com seus amigos, com seus parentes, você deu risada, você brincou, você cantou, você dançou. Pecado. Pecado mortal, você é espírito inferior. Ir na casa espírita, ficar desvirtuando a obra de Kardec, fazendo uma falsa caridade, fazendo um trabalho ruim, preguiçoso e sem estudo, coisa de espírito evoluído, coisa de gente que vai para o nosso lar. Esse é o raciocínio do movimento espírita. Ir na casa espírita é do bem, é de gente virtuosa e superior. Mesmo que na casa espírita a pessoa brigue, discuta, faça fofoca, julgue e desvirtue Kardec. E a pessoa se divertir no carnaval é pecadora, está presa à terra. Esse é o movimento espírita preconceituoso e sem sentido, né? Graças a Deus, Kardec não é assim. Para Allan Kardec, não são datas e locais que determinam as coisas, mas o seu comportamento, os seus pensamentos, seja onde você estiver. Você tem que agir moralmente. Não é porque todo mundo está fazendo que você deve fazer. Mas então, você pode ser feliz, se divertir, brincar com responsabilidade, com ética. Então, o Espiritismo não é maniqueísta e nem tem essas coisas que essa espiritada sem estudo fica falando, né? Sendo que tem muita gente fazendo mais mal na casa espírita do que num dia de carnaval. Mas é isso, graças a Deus, Kardec nos liberta e a gente não é dessa laia, não, né? Como diz a música. Então, vamos lá, vamos ao texto. Vimos aí no último dia, na última terça-feira passada, o capítulo 13 é um dos capítulos mais ridículos e cruéis. Nosso Lar é uma obra ruim. Ponto. Ela é mal escrita, ela possui contradições internas, ela possui contradições com as ciências, ela possui contradição com a ciência espírita, mas a obra Nosso Lar também possui crueldades, imoralidades. E a gente viu isso no capítulo 13 da terça passada, em que o Clarencio se mostra como um espírito perverso, mau, que impede uma mãe, como se fosse dono dela, uma mãe que quer ajudar os filhos. A gente viu, assista se você não assistiu, mas hoje continua. Qual é o contexto? O André Luiz está junto com essa mãe e o André Luiz foi até o Clarencio para pedir emprego. A gente já viu o quanto o Clarencio é cruel com essa mãe, agora a gente vai ver o Clarencio exercendo a sua tirania e a sua imoralidade sobre André Luiz. A diferença é que esses absurdos que o Clarencio faz, o André Luiz passa o capítulo todo elogiando. A obra Nosso Lar é tão perturbada e perturbadora que ela elogia os imorais, para que você passe a achar natural um espírito lhe fazer mal, porque é uma obra ditada por espíritos maus e mentirosos. Então, eles querem convencer você que você tem que aceitar que a maldade que eles fazem, na verdade, é para o seu bem. É típico de qualquer fanático religioso, é típico de qualquer picareta, de qualquer pessoa que quer enganar, fazer isso, né? Distorcer as coisas. Mas graças a Deus, hoje a internet nos proporciona que a gente possa criticar abertamente e livremente uma obra tão ruim quanto essa, abrindo os olhos das pessoas. Infelizmente, muitas no início ficam incomodadas, mas elas ficam com a pulguinha atrás da orelha e à medida que elas vão refletindo conosco, vão conhecendo Kardec, elas vão descobrindo que essa obra é menos do que lixo, porque lixo ainda tem uma função, né? Pode ser reciclado. Mas vamos lá, capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Vamos lá. Diz então o capítulo. Pulsava-me precipite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Interessante, né? Porque o próprio André Luiz coloca que ele ficou nervoso e com medo do Clarencio.
Ora, meus amigos, se você tiver medo de espírito superior, tem alguma coisa errada, porque os espíritos superiores nos amam. Ele mesmo coloca que ficou com medo, ficou arrependido. Ele está arrependido de procurar um dito espírito superior para pedir trabalho. Ele está arrependido e tremia. Quem treme é de medo, de nervoso. Só isso prova o que o Clarencio é. Só isso prova que tem algo errado. Ele está diante de uma mulher que está chorando, uma mãe que acabou de ser humilhada e proibida de ajudar os filhos pelo Clarencio. Olha a cena. E ele, diante disso, está nervoso, com medo e arrependido. Se isso não prova o que o Clarencio é, só não enxerga quem não quer. Mas nota que, em vez de entender e admitir que o Clarencio é um espírito perverso, ele diz assim: energia serena do ministro. É o que eu falei para vocês. Ele fica o tempo todo elogiando os absurdos do Clarencio, para você achar que o errado é você, não o Clarencio. Isso é típico do espírito enganador. Mas isso não é energia serena, isso é maldade. Então ele está ali agora diante do Clarencio para pedir ajuda. Ele quer. Vejam bem, o André Luiz está ali para pedir trabalho. E ele está arrependido e com medo. Aquela mãe estava ali para pedir para ajudar os filhos. E o Clarencio transformou isso em algo ruim. Você não consegue ver que o problema é o Clarencio? Se você não consegue ver, ou você é igual ao Clarencio, ou você é conivente com quem é mau. Vamos lá. Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa, onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. É interessante, né? Porque ele diz se não seria uma espécie de presunção, arrogância, ele pedir para trabalhar como médico. Só que no próprio capítulo 13, as pessoas que leem Nosso Lar não têm memória. Eu tenho. Se você voltar no início do capítulo 13, vá lá. Ele mesmo diz que não quer o trabalho de médico, que não tem condições de ser médico, porque ali os médicos espirituais têm técnica diferente. Um capítulo depois ele diz que será que não é presunção eu pedir para ser médico? Ué, mas ele não disse que queria ser médico, agora ele está dizendo que quer pedir para ser médico? Então ele mudou de ideia? Bom, são os conflitos contraditórios da obra, né? Mas ele está achando que será que não é pedir demais para ser médico? Porque eu aqui sou um Zé Ninguém. Aí ele pensa, de repente eu volto para os meus aposentos e desisto. Mas aí é impossível dizer. Como assim é impossível? Que espírito superior é esse que é o Clarencio, que eu desisto de comer? Vamos raciocinar. Vamos começar cedo hoje a raciocinar. Vamos supor, vamos entrar na lógica do livro que não tem lógica. Vamos supor que o André Luiz percebeu que aquilo ali é um erro e ele se arrependeu. Aí ele diz que é impossível voltar atrás, mas então quer dizer que o espírito superior, que é o Clarencio, não deixa o André Luiz perceber que cometeu um erro e não cometer. Agora ele precisa cometer o erro que é pedir uma coisa que ele não deveria pedir. Que espírito superior seria esse? Que ele fala, ele coloca como se, bom, agora que eu tô aqui não tem como voltar atrás. Mas se é um erro, ele tá ali, o Clarence, como espírito superior, deve saber, né? Deve dizer, olha, ele percebeu, então antes que ele dê prolongamento a esse erro, eu ajudo ele a não cometer. Eu permito que ele se retire e vá pensar melhor. Mas ele diz que não, que é impossível. Então mais uma vez ele coloca o Clarencio como um falso espírito superior, porque então seria impossível desistir de cometer um erro.
E ele comenta uma coisa interessante aqui. O ministro, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos. Atenção, prestem atenção, e eu vou chamar atenção durante o capítulo para isso. Em diversos momentos, o André Luiz fala, como se adivinhasse. Mas, gente, o espírito superior lê pensamento, não é como se adivinhasse, ele lê mesmo. Então, em diversos momentos, o André Luiz fala como se ele lesse meu pensamento, como se ele adivinhasse. Não é como se, é. Se ele é um espírito superior, ele pode ler os pensamentos. E mesmo os espíritos inferiores conseguem ler pensamento. Então, ele coloca como se adivinhasse. Como assim? Mas vamos lá, o André Luiz está meio que arrependido de estar ali, diante do que ele viu, da conversa do Clarencio com aquela mãe. Ele queria voltar atrás, mas não tem jeito, já tá de frente pro tirano. E você sabe, você mexeu com um tirano, ele vai, você vai agora sofrer as consequências. Veja, o nosso lar ensina você a ter medo de espírito superior. Claro, ele quer que você tenha medo porque eles não são superiores de verdade. O Emmanuel fez a mesma coisa com o Chico. O Emmanuel, ele fazia o Chico ter medo. Claro, esses espíritos, eles têm que dominar pelo medo, porque eles são falsos sábios. Eles são falsos superiores. Porque o verdadeiro superior, você não precisa ter medo. Como que você vai ter medo de um espírito superior? Mas vamos ver a conversa. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me divertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos dentro das quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo bastante confundido, falei. A ideia está com acento, porque eu copiei o texto do PDF antigo, né? Mas eu acho que eu não vou para o umbral da língua portuguesa, porque eu fiz isso, né? Ok. Mas vejam que o André Luiz, ele está pensando assim, eu quero pedir um serviço médico em nosso lar, porque ele era médico em vida. Mas por que eu não peço qualquer serviço para o Clarencio, em vez de pedir especificamente o serviço médico? Não seria melhor, não seria menos arrogante? Esse é o conflito dele. Mas aí ele faz um comentário muito interessante. Ele diz assim: não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade. Prestem atenção no texto. O André Luiz coloca como um problema, como um erro, como vaidade na Terra, eu procurar atividades que estão ligadas aos meus títulos. Só que isso não faz o menor sentido. Por que que não faz o menor sentido, Michel Macedo? Porque a gente tem que se ocupar justamente com aquilo para o qual a gente está habilitado. A gente tem que ocupar as atividades exatamente aquelas para as quais a gente tem competência. Por que que isso é um erro humano, uma vaidade? Então quer dizer que se eu vou para a faculdade de medicina, curso a faculdade, concluo, e agora eu quero procurar serviço na área médica para a qual eu me formei, isso é vaidade. Então eu me formo em medicina, eu tenho que ser lixeiro. Vejam, isso não é um desrespeito com os lixeiros. Graças a Deus que a gente tem pessoas que se sujeitam a isso, que têm essa profissão e que merecem ter todas as melhores condições possíveis para exercer um trabalho tão difícil, porque é óbvio que é um trabalho que ninguém sonha em ter,
mas às vezes as necessidades obrigam. Quem dera a gente chegue numa fase em que as pessoas realizem a reciclagem do seu lixo sem nenhum ser humano ter que se ocupar com isso. Mas se ainda é necessário que eles tenham as melhores condições justas possíveis para exercer essa função, porque é algo muito difícil, muito duro. Mas nota, não faz nenhum sentido eu achar que todo mundo que não quiser ter uma profissão mais difícil ou mais material, que essa pessoa é vaidosa. Olha o que o André Luiz está criando. A pessoa que tem mais condições, e tomara que no futuro a gente tenha um planeta onde todo mundo tem essas condições e esses trabalhos mais materiais, pesados, sejam relegados à tecnologia. Mas quem tem condições tem que se habilitar exatamente a trabalhar naquilo para a qual tem condições. Eu não posso chamar de arrogante agora a pessoa que está tentando algo melhor para a qual ela se preparou. Olha a subversão que essa obra faz, colocando como se fosse uma vaidade um problema. Dentro da lógica do livro, ele não, ele pedir para ser médico espiritual, que não é, segundo a ideia do livro, tá? Então, nós estamos analisando a lógica do livro, que nada disso existe, basta ler Kardec. Mas o que eu quero mostrar é que com Kardec a gente vê que isso não faz sentido, mas o que eu estou querendo mostrar é que, mesmo entrando na lógica do livro, não faz sentido o que ele está falando. Tudo bem ele ficar em conflito em pedir para ser médico ali, porque para ser médico ali, segundo a lógica do livro, ele não tem competência. Aí seria pedir demais. Mas também não seria uma ofensa, era só o Clarencio, se ele fosse realmente um espírito equilibrado e bondoso, ele diria: meu filho, você está pedindo demais, vamos começar trabalhando com, se preparando para isso. Era só dizer isso, mas não, a gente vai ver que o Clarence tem que humilhar. Mas aí tudo bem ele ficar em conflito, pedindo uma coisa que talvez seja demais ali. Agora, quando ele compara com a Terra, não faz nenhum sentido. Porque se eu me capacitei para uma coisa, não é arrogância, não é vaidade, não é erro eu procurar trabalhar naquela área que eu me preparei. Então não faz nenhum sentido isso. Me deem 30 segundos que eu vou pegar uma água que eu esqueci. Agora sim, vamos dar continuidade. Então agora ele vai dizer: tomei a liberdade de vir até aqui. Ele está falando para o Clarencio, né? Rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios. Agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar minhas intenções mais íntimas. Então vejam, ele não diz para o Clarencio que ele está querendo ser médico. Ele pede trabalho. Claro que isso, do ponto de vista kardeciano, não faz nenhum sentido, né? Por que não faz nenhum sentido? Porque para o Espiritismo, a lei de trabalho é uma lei universal de Deus. Eu não tenho que pedir para o outro para trabalhar. Não é como aqui na Terra. Eu não tenho que pedir para alguém. Imagina eu ter que pedir para o Espírito Superior autorização para seguir as leis de Deus. Não faz nenhum sentido. A lei de Deus é a lei universal. Eu tenho a liberdade para seguir a lei quando eu quiser.
Então não faz nenhum sentido ter que pedir para alguém, como eu vou aqui num lugar, né, largar um currículo, não faz nenhum sentido. Mas ok, isso é a realidade, mas nós estamos vendo aí o interno da obra, né? Mostrando que nem o interno da obra faz sentido. Aí ele fala ele anda saudoso de trabalhar e que agora ele quer voltar a trabalhar agora que ele recuperou a saúde, né? E aí ele usa o termo harmonia orgânica. Já tratamos disso em outros vídeos. O espírito não tem organismo, logo não tem harmonia orgânica, não tem espírito doente, não tem organismo. Perispírito não tem órgãos, não tem. A gente viu isso já, só tô passando rapidinho. Mesmo os inferiores, porque tem sempre um perdido que cai no vídeo aqui, sem ter visto mais nada, e ele vem com essa tese: ah, mas é que ele está falando dos inferiores. A obra de Kardec deixa claro que mesmo os espíritos inferiores não têm doença. Todas as doenças que você tem são do corpo, que vão ficar aqui. Assim como seus entes queridos, a mesma coisa. Não há doença física no mundo dos espíritos. Mas notem que ele pediu trabalho sem falar que queria trabalho específico de médico. Mas o Clarencio vai provocar, porque o Clarencio lê o pensamento dele, que lá no fundo ele queria o trabalho de médico. E como o que o Clarencio quer é a confusão, é discussão e é humilhar o André Luiz, é óbvio que ele vai lá no fundo, ele vai cutucar aquilo que o André Luiz não disse. Me disse isso é coisa de espírito bom, né? Claro que o André Luiz estava com um conflito. Ah, talvez eu quero trabalhar como médico, mas ao mesmo tempo eu não me sinto preparado. Aí ele, na hora, ele diz: não, me dá qualquer serviço. Em vez dele salientar esse esforço do André Luiz de tentar não pedir especificamente uma coisa só, não, ele vai cutucar o que o André Luiz não falou. Olha o espírito superior da obra Nosso Lar. Mas olha, ele fala de novo. Clarencio fitou-me como a identificar minhas intenções. De novo, como há. O espírito pode ler os pensamentos, não é como. Ele lê literalmente os pensamentos. Mas vamos ver agora. O Clarencio vai começar a. A gente já tá junto aqui há várias semanas, meses. Toda oportunidade que o Clarencio tem de humilhar alguém e deixar a pessoa chorando, ele faz. Desde lá do capítulo que aparece o Clarencio pela primeira vez, vocês vão lembrar que o André Luiz estava lá. A recém o André Luiz estava se equilibrando lá na sala do hospital, depois que chegou do umbral. O Clarencio foi lá com aquele médico e esculacharam o André Luiz. Vários momentos, todos os momentos que o Clarencio aparece, ele está esculachando e humilhando alguém. Ele pega tudo que a pessoa fez ou tem de mais podre e fica jogando na cara da pessoa. Eu não sei qual é a ideia pedagógica de Nosso Lar, que eles acham que espírito superior faz isso. Espírito superior insensível, cruel, que humilha, né? Mas vamos ver agora como é que o Clarencio vai começar a tortura. Sendo que ele já acabou de deixar uma mãe chorando. Já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o senhor honrou sua personalidade na Terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Interessante que, de novo, o André Luiz mesmo denuncia que o Clarencio é um espírito mau, né? Porque ele diz até aí recebia palavras de esperança e conforto. Então ele mesmo vai admitir que depois vai vir algo que não é esperança e conforto. Mas se é um espírito superior, como é que ele vai dar algo diferente da virtude? Como é que o espírito superior vai machucar alguém, ferir alguém, humilhar alguém? O próprio André Luiz mostra nesses sentimentos e ponderações que ele vai tendo na conversa com o Clarencio que o Clarencio é perverso. E o Clarencio fala, né? Já sei, você pede gênero de tarefa, mas no fundo você sente falta da sua rotina de médico, né? Agora eu pergunto para vocês, e daí?
E daí, se o André Luiz estivesse sentindo falta de ser médico, qual é o problema disso? Mas se o Clarence conseguiu ver problema numa mãe que queria ajudar os filhos, ele vai ver problema em qualquer coisa, porque ele é mau. É só você ver o filme de qualquer vilão. Você já viu um filme de qualquer vilão que a pessoa vai conversar com o vilão, ela sempre sai de lá machucada, porque é vilão. Agora vai começar o sermão. Convém notar, todavia, ó, agora vocês vão ver arrogância, falta de lógica, linguagem empolada e humilhação. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto o moço, enquanto moço e sadio cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Vamos refletir sobre o que o Clarence está dizendo. Primeiro que ele começou. Fica claro que ele está humilhando o André Luiz. Fica claro. Porque qual é a necessidade dele puxar isso? Toda vez que pode, ele pega todos os erros que o André Luiz cometeu e joga na cara do André Luiz. E ainda tem coisas que são naturais que ele também critica, que é o que eu quero chamar a atenção aqui. Porque ele começa com um papo de mostrar que André Luiz teve facilidade, porque ele tinha pais para pagar a faculdade, que ele teve condições financeiras para poder montar o consultório e ter clientes. E ele faz um paralelo, ele faz uma comparação com um médico pobre. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Porque você não pode ser culpado pelas dificuldades do outro. Não faz nenhum sentido isso. Não tem nada de imoral o André Luiz ter tido facilidade. Então, agora, todo mundo que teve pais que podiam pagar a faculdade e que podiam montar uma clínica para um filho, só porque ele não teve as dificuldades que a pessoa mais pobre teve, ela tem que se sentir culpada. Mas se ela não foi causadora das dificuldades que a outra pessoa teve, a pessoa não precisa se sentir culpada por ter dinheiro, se o dinheiro é honesto, se as facilidades materiais são honestas. Então ele coloca como um pecado o André Luiz não ter passado por algo que uma pessoa pobre tenha passado. Mas qual é a culpa do André Luiz? Então ele quer colocar uma culpa na cabeça do André Luiz que a gente não tem que ter. Mas é o mesmo modus operandi que Emmanuel faz com Chico e que o movimento espírita faz com os espíritas. Coloca umas culpas na cabeça da pessoa. Eu lembro que eu participei de um centro espírita em que um dia uma das participantes daquele circo de horror que eu participava, na hora da prece, ela caiu no choro, em plena reunião, completamente perturbada. Quando a gente perguntou para ela o que que ela tinha, ela estava numa crise de culpa porque ela estava reformando a casa dela. E ela achava que isso era ser apegada aos bens terrenos e que ela ia pagar por isso. Olha a cabeça.
Mas eu sei que ela estava desse jeito por causa do que o movimento espírita bota na cabeça das pessoas. O que o Clarence está fazendo aqui. Qual é a culpa do André Luiz de ter tido pais ricos? Aí no final, porque sempre tem os doidinhos, defensor do André Luiz, que vai dizer, não, mas é que ele vai mostrar aqui no final da frase que o problema foi que o André Luiz teve facilidades e aproveitou isso para ter uma vida desregrada, que é o que ele vai dizer aqui, ó. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Então ele está criticando isso no André Luiz, que as facilidades que ele teve, ele aproveitou para ter uma vida desregrada. Ele não trabalhou no quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Eles adoram meter Jesus em qualquer coisa, né? Por quê? Porque é típico do espírito fascinador. Mete Jesus no meio que parece que está falando algo sério, né? Mas veja, vamos supor que isso é verdade, que pela história parece ser verdade. O André Luiz aproveitou o dinheiro que tinha, as facilidades que tinha para ter uma vida desregrada. O que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver com a profissão? Percebe? O que que isso tem a ver com a profissão? Porque aqui a gente está falando de um capítulo que ele quer trabalhar como médico. O que que o paciente tem a ver com a vida pessoal do médico? Porque se eu vou no médico, eu não quero saber o que que ele fez no final de semana. Eu quero que ele seja um bom médico na hora que ele está me atendendo. Eu não tenho que saber se ele é um santo. Para o exercício da medicina, o que que me importa o que ele faz depois que ele sai do horário de trabalho? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que eu quero que vocês percebam, não tem nada a ver. Mas é que o Clarencio é um barão, um tirano. Como ele quer ser dono da sua cabeça, das suas ideias, ele quer ser dono de você, ele tem que convencer você que você não presta, você é a pior coisa que existe, e portanto ele pode ser seu dono, porque ele sim é um superior. É isso que ele quer. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é típico das pessoas que abusam. Elas misturam tudo que é para você não raciocinar e ela lhe dominar. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Essa frase, ela é muito, muito reveladora, porque ela é a síntese da lógica que essa obra quer colocar na nossa cabeça. Vejam que ele elogia o tempo inteiro as barbaridades que o Clarence está fazendo para ele. Que é para você, de novo, eu repito, que é para você achar que o problema não é o Clarence, é você. E é tão nítido que é isso que acontece que ele cria uma contradição. Ele diz que o que o Clarence está fazendo é bondade, mas ele se sentiu estranhamente perturbado. É como se alguém me desse um soco na cara e eu dissesse assim: ah, eu não sei, diante desse carinho que a pessoa me deu, eu tô sentindo uma dor estranha no rosto. Sim, ela lhe deu um soco, não é carinho. O André Luiz, ele não é bondoso, você está se sentindo perturbado porque ele é mau, porque ele está lhe humilhando, porque ele está falando coisas sem sentido, porque ele está querendo que você se sinta culpado.
É essa lavagem que esse livro faz. Ele ensina para você barbaridades, mas ensina que se você achar que aquilo é barbaridade, você é errado. É típico de qualquer obra manipuladora. Ela ensina que você é errado, até quando você desconfia. Respeitosamente ponderei. Reconheço. E ele ainda tenta mostrar, ele não afronta o Clarencio. Ele não age na maldade com o Clarencio, mas o Clarencio faz questão de pisar mais, porque o Clarencio sente prazer em ser assim. Porque todo espírito mau, perverso, dominador, sente prazer em humilhar. É por isso que diante, mesmo diante daquela mãe que já passou e do André Luiz, que não afronta ele, mesmo assim ele continua violentando, porque ele é covarde. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Então, olha, ele ainda diz: não, eu reconheço os meus erros, mas eu quero uma chance de resgatar meus débitos. Olha, vejam, que nem aquela mãe que disse: ah, eu reconheço que eu não sou o melhor espírito, mas eu gostaria de ajudar meus filhos. A mesma coisa. Mas mesmo, repito e prestem atenção, mesmo diante da humildade, o espírito mal continua judiando. Porque isso não é espírito superior de verdade. Eu tenho que explicar para as pessoas. E aqui vem uma coisa importante, que eu percebi no decorrer dessas semanas que eu estou estudando esses capítulos. Muitos que vieram comentar no vídeo, eu percebi uma coisa em comum. O movimento espírita. Sabe por que o movimento espírita acha isso aqui lindo? O movimento espírita lê isso aqui e acha lindo. Diz: nossa, como o Clarencio é fantástico. Por que o movimento espírita, ao ler isso aqui, não percebe a loucura e a maldade que é? E aí eu percebi pelos comentários. Porque o movimento espírita pensa assim: olha o raciocínio maluco do movimento espírita. O espírito cometeu o mal, ele é pecador. Logo, ele merece sofrer as consequências. Logo, ele vai ser punido. Se vem algum espírito e pune ele, castiga ele, esse espírito está dando o que ele merece. Então, o raciocínio das pessoas é: isso que o Clarim está fazendo é porque esses espíritos merecem. No caso, o André Luiz e essa mãe que estava ali. Como elas merecem isso, o Clarim está dando o que elas merecem. A mesma forma, alguém comentou para mim: nos vídeos que eu falo das maldades do Emmanuel com o Chico, teve uma pessoa que comentou isso. Mas isso é necessidade do que o Chico tinha que passar. O Emmanuel está fazendo o que devia fazer. Aí eu me liguei. O movimento espírita é tão ignorante e perturbado que ele acha que a punição, quem aplica, são outros espíritos. Olha que loucura, eu não tinha percebido esse modo de pensar torto do movimento espírita. Eles acham isso. Se você é culpado, você merece punição. Logo, os espíritos podem lhe punir. No caso, os espíritos aqui, tipo Clarence, ele pode punir, ele pode ser cruel, ele pode fazer isso para o André Luiz, porque é o que o André Luiz precisa, ele merece. Qual é o equívoco dessa tese? É que quem pune é Deus. Que para o Espiritismo isso se dá através das leis naturais, não são outros espíritos. Eu não posso fazer o mal para alguém dizendo: ah, eu estou fazendo mal porque é o que ele merece, viu? Se eu faço mal para alguém, eu estou me comprometendo com a lei de Deus. Ninguém deve fazer o mal para ninguém, mesmo que a pessoa mereça, porque quem vai puni-la são as leis de Deus. Eu não posso ser um agente da lei de Deus para eu punir a pessoa. É aí que eu percebi o equívoco do movimento espírita, mais um.
Então não cabe a nenhum espírito ir lá e punir o outro. Não! Nós devemos sempre fazer o bem, até mesmo para os maus. E o mal que ele fez, ele vai reparar e ser punido perante Deus, perante as leis de Deus. Não cabe a mim. Muito menos aos espíritos superiores. Os espíritos superiores vão sempre nos ajudar. E se a gente não ouvir eles, eles se retiram. Assim, se retiram. Não tem uma coisa do espírito superior mandar, desmandar, dominar, punir, castigar, prender, proibir. Isso é coisa de fanático religioso que mata em nome de Deus. Não, ó, eu tô lhe matando, mas é porque você é pecador. Isso é coisa de fanático, isso é coisa de louco religioso. Não tem pessoas que se explodem e matam em nome de Deus? Pois vocês acham que esses espíritos vão fazer o que no mundo dos espíritos? Vão continuar pensando assim. O Clarence é isso. O Clarence ele acha que ele é um representante de Deus que tem o direito de mandar em espíritos pecadores. Aí ele pega esses espíritos pecadores, coloca na sua colônia e escraviza eles, manda neles, governa eles. Mas quem é que diz que isso é algo de Deus, é algo natural? Não tem que ser assim. Ele é mau e vai responder por isso. E os espíritos que estão se submetendo a ele são ignorantes, porque não tem que se submeter a ele. Eu não tenho que me colocar à disposição para ser torturado e maltratado. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Então ele pediu, né, uma chance de resgatar os débitos e reconhecer os erros dele. Vamos ver o que o Clarice vai dizer? Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Sem austeridade. Nota que sempre ele quer tirar exatamente o que o Clarencio está fazendo. Ele está sendo austero, sim, André Luiz. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na Terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Clarencio, deixa eu te avisar uma coisa. Ele voltou a falar da Terra. Ele voltou a falar da vida do André Luiz na Terra. Mas o André Luiz não está mais na Terra. O André Luiz está pedindo um trabalho no presente para resgatar os erros que ele cometeu na Terra. O Clarencio vai voltar no passado. Vocês acham que o espírito superior fica remoendo o passado? O passado já passou, você não tem como mudar o passado. Eu não tenho como pegar você e ficar jogando o passado em cima da sua cabeça. Porque você não pode fazer nada. Você só pode mudar o presente, que é o que o André Luiz pediu. E ele está voltando no passado, mas sabe por que ele está voltando no passado? Porque ele quer judiar e humilhar. O título para nós é simplesmente uma ficha. Olha eles de novo. Eu já falei isso várias semanas. Sempre eles menosprezam o que tem a ver com o intelecto. Sempre na obra eles menosprezam o que tem a ver com o intelectual. O título é uma simples ficha. Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Vocês acham que um espírito superior. Vamos raciocínio. Você já imaginou você ir para a faculdade, estudar, virar noites em claro, se esforçar, aprender? Todo mundo sabe as dificuldades, a luta para chegar ao final de 5 anos e comemorar aquela conquista que é mérito seu. É um conhecimento seu e importantíssimo para a sua vida. Para chegar um espírito e dizer que isso é simplesmente uma ficha. Olha isso aí, tudo que você fez nesses anos aí para nós é uma ficha. O Clarencio está menosprezando a conquista das pessoas e vocês acham que esse espírito é superior. Mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates.
Olha o que ele está falando. Os títulos costumam representar uma porta aberta aos disparates, Clarence. Olha como é que ele raciocina a pessoa que busca conhecimento como uma pessoa libertina, pecadora, imoral. Mas o que é isso? E sabe o que me apavora? A quantidade de médicos que amam essa obra. Vocês conseguem me explicar esse fenômeno? Olha o que ele está dizendo. O título é importantíssimo porque ele nos dá competência, ele nos dá dignidade, ele nos dá, abre as portas para a gente poder exercer profissões. Ah, mas tem pessoas que usam isso para o mal. Mas porque tem pessoas que usam isso para o mal, eu vou desprezar os títulos. Eu tenho que desprezar o mal, mas eu não tenho que diminuir a importância dos títulos, porque eles são importantes. E não são só importantes, eles são necessários. Imagina se a gente acabasse com isso. É porque ele quer construir o discurso mais covarde e nojento que há. Sabe qual é o discurso que ele quer construir? Que o que importa é o amor e o coração, que o que importa é o bem. Conhecimento, porta para o pecado. Título sem significado. Você tem que ser bom. Por que que ele constrói essa narrativa? Para manter você na ignorância. Imagina agora as profissões na Terra se a gente fosse eleger porque a pessoa é boazinha. Já imaginou se o critério fosse esse? O caos que seria a sociedade se todo mundo fosse eleito porque é bonzinho, porque tem o coração bom, porque pensa em Jesus. Fulano, você? Ah, não, estou vendo aqui no seu currículo que você tem 2 graduações, 3 pós-graduações e um doutorado. Mas você não pensa em Jesus, então você não é qualificado. Mas que conversa de maluco é essa que o Clarencio inventou, que o movimento espírita pegou e repercute? A gente teria uma sociedade, seria um caos, seria um perigo você saber que a pessoa foi escolhida para aquela profissão porque ela pensa em Jesus, porque ela é boa. Não, ela tem que ser competente tecnicamente naquela área. E repito, o que que isso tem a ver com o pedido do André Luiz para trabalhar no nosso lar? Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços do planeta. Servir ao Senhor. Segue o Clarencio, que de claro não tem nada, né? Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Vamos tentar entender, vamos tentar entender o que o Clarim está dizendo. Ele está tentando justificar, acompanhem comigo. Ele está tentando justificar por que que o André Luiz não pode ser médico ali em nosso lar. E ele dá a entender que ele não vai autorizar, porque o André Luiz, como médico na Terra, foi um profissional ruim. É isso que ele dá a entender. Ó, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que autorizem a endossar seus atuais desejos. Então ele está dizendo que ao atuar como médico, ele não foi um bom médico.
Como ele não foi um bom médico, agora ele não pode ter o cargo de médico em nosso lar, porque ele pode vir a ser de novo aquele mau médico. Só que você fica se perguntando, tá, então o André Luiz não pode porque ele foi um mau médico, ok. Mas o que que ele fez como mau médico? Porque ele está dizendo que, ó, ele está dizendo que não pode porque o André Luiz não foi um bom médico. Tá, mas agora me conta por que que ele não foi um bom médico. Ele não disse. Eu não sei o que que o André Luiz fez que ele considera que não foi um bom médico. Se é porque o André Luiz teve facilidades, se é porque o André Luiz não foi pobre, não faz nenhum sentido. Isso é ser mau médico. Então, bom médico é só quem foi pobre. Ah, mas é porque fora do seu horário de trabalho ele era um desequilibrado. De novo, na Terra isso não faz sentido. Porque a pessoa pode ter a vida que for fora do horário de trabalho, se no horário de trabalho ela é ética e cumpre com a sua profissão, é o que interessa para os pacientes. Eles mesmos dizem que nosso lar é igual à Terra, então qual é a lógica disso? Mas aí ele dá uma justificativa aqui que aí sim não faz sentido. Que olha o que ele diz no final. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos? Lembrando que não é, né? Lembrando que nada disso existe, a gente só está analisando a obra, né? E não tem espírito enfermo. Não precisa de médico no mundo dos espíritos. Não precisa de médico, porque não há enfermidade, porque não há órgãos. Mas ok. Mas dentro da loucura do livro. Ele vai dizer que como é que ele vai transformar o André Luiz em médico dos espíritos se ele, enquanto médico na Terra, só tratou do corpo. Percebe a crítica do Clarence? Como é que eu vou deixar você cuidar de espíritos doentes se, enquanto médico na Terra, você só tratou do corpo? Aí você para pensar o seguinte, mas Clarencio, quando o André Luiz era médico na Terra, ele só podia tratar do corpo, porque é o que a medicina ensina. Ele faz de novo, ele faz uma crítica para o André Luiz, exigindo do André Luiz algo que ele não poderia ter feito. Que ele diz assim: ah, como é que eu vou deixar você cuidar de espíritos se na Terra você só cuidava de corpos? Sim, mas na Terra a medicina cuida do corpo. Não é papel do médico tratar do espírito. Então, como é que o espírito superior vai reclamar? Como que um espírito superior vai reclamar de algo que você não podia ter feito diferente? Não faz sentido. É muito parecido. Uma vez eu tive um chefe numa empresa que eu trabalhei que tinha dado problema no setor que eu era responsável. Criou um problema em que o dono da empresa é, ficou sabendo desse problema gerado pelo setor que eu era responsável e, evidentemente, me chamou. E ele começou, irritado, inclusive, porque era um problema grave, ele começou a falar todas as consequências do problema que o setor que eu era responsável, que aquilo que tinha sido feito pelo setor que eu era responsável, tinha causado. Enquanto ele começou a falar aquilo, eu comecei, peraí, eu comecei a analisar o que ele estava falando, comecei a olhar para as datas, até que eu disse assim, senhor fulano, eu acabei de reparar uma coisa.
Isso que você está falando aconteceu antes de eu chegar na empresa. Isso tudo que o senhor está falando trata-se de um fato ocorrido antes de eu chegar na empresa. Sabe o que que significa? É impossível eu ter evitado. Por uma razão simples, eu não estava ali ainda. É a mesma coisa que a lógica do Clarence, culpando o André Luiz por algo que ele não podia fazer diferente. Vamos lá. Mais gotinhas de loucura. Sério, olha o sermão que ele tá dando no André Luiz. Porque o André Luiz foi pedir trabalho. Imagina se eles tratam assim, quem pede trabalho, imagino que eles não fazem com quem comete um erro. Eu tenha medo. Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com um exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços da anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora o médico, não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Eu não consegui entender aqui a crítica do Clarencio aos médicos. Eu não consegui entender o que que ele quer que o médico faça. E outra, você já notaram que no livro Nosso Lar eles têm uma coisa com a matemática que eu não sei. Não sei o que que aconteceu. Já não é o primeiro, não é o primeiro capítulo. Lá no capítulo que o Lísias conta do passado do Nosso Lar, eles também entraram em guerra com os matemáticos. Agora aqui o Clarence aproveita para criticar a matemática. Eles têm uma coisa com a matemática. Talvez, agora refletindo, lembra, Clarence é um espírito perverso, dominador, fascinador, pseudo-sábio. Talvez essa insistência de colocar o leitor contra as ciências exatas é justamente isso, porque as ciências exatas elas são muito fortes para mostrar a verdade. Como esses espíritos temem a verdade, eles precisam criar em você uma antipatia por tudo que é exato. Talvez seja isso. Porque eles têm uma neura com matemática e eu não entendi qual é a crítica, o que que ele espera que o médico faça na Terra. Leia a Bíblia para os pacientes, fale em Jesus, ore, mas isso não é papel da medicina. Não dá para entender direito o que que ele quer. Mas, de novo, ele está culpando o André Luiz por ter feito. E isso para ele é o pecado mortal que o André Luiz cometeu. É porque o André Luiz na Terra cuidava de corpos e usava diagnósticos baseados na matemática e nas terminologias. Esse é o pecado mortal. Veja, o Clarice é muito perturbado e ignorante. Não faz nenhum sentido. Como falou o Eduardo aqui no comentário, e pasmem, o André Luiz é o principal autor que os médicos espíritas aí das associações gostam. Talvez por causa disso que os médicos espíritas começaram a criar a Associação Médico Espírita, né? Porque, olha só que interessante, como esses médicos leram a obra Nosso Lar e resolveram acreditar no Clarence. Então, eles acham que é competência dos médicos tratar de espiritismo. Não é competência de médico tratar de espiritismo. Faz nenhum sentido a associação médico-espírita. Médico trata de medicina, espírita trata de espiritismo. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Eles nem têm mais competência nem menos competência. Tem nada a ver. Mas os médicos que leram essa obra, como não leram Kardec, então eles entendem só de medicina, eles não entendem de espiritismo.
Eles resolveram ouvir um espírito, mas eles não têm competência para avaliar o que o Clarence está falando. Eles acham que tem competência para avaliar o que o Clarence está falando porque é um espírito falando de medicina. Mas não tem nada a ver, não é papel dos espíritos tratar de medicina, assim como não é papel dos médicos tratar de espiritismo. Aliás, a lei proíbe. A lei proíbe. Se você for no consultório médico e ele tentar falar de espiritismo, você pode denunciar ele, porque são coisas diferentes. E ele está fazendo uma crítica aqui que os médicos só ficam na matemática, nas terminologias, mas ele quer que os médicos fiquem no quê? Eu sei. Ele quer que os médicos sigam ele. E muitos médicos ignorantes, não sei se eles são como médicos, como são para o espiritismo, eu não consultaria, porque eles não tiveram competência para entender o espiritismo. Não sei se tem a mesma competência, mas pode ser que tenham, tá? Tem nada a ver, como eu disse, não tem nada a ver. A pessoa pode ser um bom médico e um espírita ignorante. Eles tentaram ouvir o André Luiz, mas é um equívoco. Não é papel de espírito ficar dando pitaco sobre a medicina como ele está fazendo aqui. E nem papel dos médicos acharem agora que eles têm que fazer a ligação entre espiritismo e medicina. Tem nada a ver. Mas as pessoas fazem essas associações, né? Que não existem. Repito mais uma vez. Não é papel da medicina tratar de espiritismo, não é papel do espiritista tratar da medicina. E espírito que dá pitaco sobre ciências é pseudo-sábio. Simples assim. Uma coisa não tem que cuidar da outra. É necessário as duas. Mas não é papel do médico. O médico que for espírita, ele nem pode, no consultório, levar espiritismo para lá. Nem pode. Porque o conselho proíbe. E não existe medicina espírita, médico espírita. Eu sei que tem palestrante, tem livro sobre isso. E que é fruto desse livro aqui. Mas é tudo coisa sem sentido. O espiritismo não trata do corpo. O espiritismo trata da alma. E ainda quando vai tratar das doenças do corpo, ele fala do ponto de vista do magnetismo, dos fluidos. Não tem nada a ver com medicina. Quem tem que cuidar do corpo, né, do ponto de vista da medicina, são os médicos. E o médico que quiser ser espírita tem que saber separar as coisas. Quando ele estiver falando de espiritismo, ele não tem que trazer medicina. E quando ele estiver tratando de medicina, ele não tem que trazer o espiritismo. O espiritismo não é da alçada da ciência, vai dizer Kardec. Assim como a ciência não é da alçada do espiritismo. Isso é uma das maiores confusões do movimento espírita. Achar que espiritismo trata de medicina, de física, de química. Não trata. E elas também não tratam do espiritismo. Ah, mas tem um médico tal fazendo palestra, escrevendo livro. Opinião pessoal do médico. Ele não fala em nome da medicina. E se falar, tá mentindo. Mas a gente vê aqui em trechos como esse onde é que nasce essas loucuras, né? É o Clarencio que traz. Há que penetrar a alma, sondar-lhes as profundezas. Isso não é papel do médico, Clarencio. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade, olha, de novo, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, olha isso, sobrepor-se a preconceitos comuns e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Vejam isso. Ele está criticando o médico por não cuidar da alma e por só ficar ligado à medicina. E colocando isso como, olha, prisioneiros das salas acadêmicas. Olha a ideia que ele passa. A academia é uma prisão. É preconceito, é ruim, é o pântano dos interesses inferiores. O que que é isso? Então, o bom médico que cumpre lá com o seu dever de médico e cuida apenas do corpo e da sua especialidade, ele se perdeu no pântano dos interesses inferiores. Por que inferiores, Clarencio? Ele está cumprindo com o papel dele. Aliás, ele é mais ético. Antiético é ficar misturando.
Antiética é justamente o médico que quer ficar misturando. Por isso que hoje a gente tem essa penca de espiritualista tentando misturar medicina com espiritismo, fazendo pseudociência, inclusive prejudicando pessoas, a saúde das pessoas, tanto a saúde psicológica quanto a saúde física. Quanto pilantra vendendo atendimento, fazendo uma mistureba de crenças espiritualistas com medicina, uma mistura maluca, trazendo perigo, roubando, se aproveitando. É justamente a mistura que é antiética. Isso que é o pântano, Clarence. Agora o Clarencio quer que o médico trate de psicologia e trate de espiritismo. O erro do médico é levar materialismo para a medicina, que é diferente. O erro do médico é ele incentivar ao ateísmo, ao materialismo, à imoralidade, a só pensar como um corpo. Aí ele saiu da alçada também de médico. Mas enquanto médico, ele não tem que falar de espiritismo, assim como não tem que falar de materialismo. Ele tem que cumprir com a tarefa de cuidar do corpo, daquela especialidade que ele é competente. Ponto. Não, Clarice, ele quer que o médico ele tem que falar de Jesus, tem que falar da moral, tem que falar da alma, tem que falar do espírito, tem que falar do fluido, tem que... Não é papel do médico. É esses textos aqui que fez ter uma cambada de médico espírita querendo levar espiritismo para academia na medicina. E são chacota, são vistos como pseudociência. Agora abriu um pouco, mas essa abertura, ela é criticada por muitos médicos. E muitos têm razão, porque aí você começa a levar coisas que não são daquela alçada, misturar e daqui a pouco você perde o rigor. Aí lá na frente, quando alguém é prejudicado, a bomba estoura, daí ninguém quer assumir a culpa. Mas a gente nota que são esses. Você nunca vai ver isso na obra de Kardec. E nota, ele está falando da medicina terrestre para justificar por que ele está proibindo André Luiz. Olha só, perceba o raciocínio do Clarence. Ele está criticando. Olha só, eu digo, são camadas de loucura, então é difícil e cansativo explicar, mas prestem atenção. O Clarencio, ele está criticando o André Luiz, porque o André Luiz, na Terra, foi um médico que só cuidou do corpo. Agora o André Luiz está querendo ser um médico dos espíritos. Então o André Luiz quer fazer exatamente aquilo que o Clarencio está criticando o André Luiz por não ter feito. O André Luiz quer fazer agora exatamente aquilo que o Clarencio está reclamando dele não ter feito na Terra. Aí agora o André Luiz quer fazer então o certo. Aí o Clarencio diz que ele não pode porque no passado ele fez o errado. É ou não é um hospício o nosso lar? Vocês perceberam? O André Luiz quer ser um médico dos espíritos. Mas o Clarencio diz que ele não pode. Por quê? Porque na Terra você não foi um médico dos espíritos. Tá, mas agora ele quer ser, claro. Não, mas ele não pode, porque na Terra ele não foi. Tá, mas ele quer reparar. Vocês perceberam isso? Fiquei atônito. Ora, capaz, André Luiz, que tu ficou surpreso, atônito. A gente já não viu isso. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Claro que tu não conhecia, André Luiz. Sabe por quê? Porque não existe. É por isso que tu não conhecia. Exatamente. Por isso que tu não conhecia essas noções de responsabilidade profissional. Porque não existe essa responsabilidade profissional na Terra. O médico não tem que cuidar disso que o Clarence está dizendo. E mais uma vez o André Luiz é culpado por algo que ele não sabia. Desde que o André Luiz chegou em nosso lar,
tudo que ele é culpado é porque alguém joga na cara dele e ele não sabia que era assim. Mas se ele não sabia que era assim, por que que ficam jogando na cara dele, culpando ele por uma coisa que ele não sabia? É outra loucura do livro. Em nosso lar, você é culpado por coisas que você não tinha consciência. Mas se eu não tinha consciência, eu não posso ser culpado, eu não sabia. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido a ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativas com o Senhor Supremo. Por favor, título acadêmico com ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? O campo moral é uma coisa, o campo profissional é outra. Claro que no campo profissional você tem que ser ético, você tem que ser moral, mas não confunda as coisas. Eles transformam tudo num serviço do Senhor, serviço para Jesus. Mas é óbvio que essa mistura é por gosto, é para tirar a clareza, é para confundir, é para você não ter noção do que tem que fazer, o que é certo. Nota que quando você ouve o que o Clarencio diz, nada faz sentido. Você fica assim, tá, eu vim aqui. Imagina a cabeça de uma pessoa normal depois da conversa com o Clarencio. Se eu tivesse lá, eu diria, tá, deixa eu ver se eu entendi. Eu não posso trabalhar porque na Terra eu deixei de fazer uma coisa que eu não sabia que tinha que fazer, mas daí agora eu quero fazer, mas eu não posso fazer porque eu deixei de saber de fazer uma coisa que eu não sabia que tinha que fazer. Termina a conversa, eu fico, tá, e agora o que que eu faço? Eu não sei. Eu só sei que na história eu estava errado. Agora, o que que eu tenho que fazer, eu não sei. Isso é a conversa com Clarence. Esse é o espírito superior. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro ele é ministro do auxílio. Imagina se ele fosse inimigo do auxílio. Retomasse os fios das elucidações. Ele acha que essa loucura toda é elucidação. Conforme deduz, continuou ele ainda não parou, não terminou. Vocês estão vendo um espírito superior que gosta de falar bastante. É a primeira vez que a gente vê um espírito superior que gosta de falar bastante. Todos nas obras de Kardec falam um pouco. Os dos nosso lar, eles são verborrágicos. Não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Repetindo, ele não tinha como se preparar para os serviços aí, Clarencio, porque aí é mundo dos espíritos. Ele não tem como se preparar na faculdade de medicina na Terra para o mundo espiritual. Generoso benfeitor. Generoso, mas é de uma generosidade, o Clarencio, assim que eu tô chorando. Atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. Mais uma vez, mais uma vez, dentro do capítulo e dentro do diálogo, o André Luiz vai se curvar diante das besteiras que o Clarence falou. Ele não afronta. Eu teria sido preso. Se eu vou para nosso lar, eu vou ser preso e torturado. Mas o André Luiz baixou a cabeça. Mas mesmo assim, é a segunda vez que o André Luiz baixa a cabeça. O Clarencio vai continuar. Ele vai continuar. Vamos lá, estamos indo para o fim, tá? E fazendo esforço por conter as lágrimas, pediu-me. Olha, chegou. Todo mundo que vai conversar com o Clarencio sai chorando. Mas ele é bom, tá? O Clarencio é bom, generoso, nobre e humilde. Eu sou arrogante e obsidiado. Eu, que tô lendo, refletindo, indignado com os absurdos, tô perdido. Superior é o Clarence, que deixa todo mundo traumatizado, chorando, humilhado. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz.
Por fim, o André Luiz, pronto, eu faço qualquer coisa. Olha só, que é exatamente o que eles querem. Por que tudo isso? Porque eles querem que você chegue no final e diga: pronto, sou um lixo. Ou como dizia o Chico, sou menos que um verme. Diga o que você quiser que eu vou obedecer, viu? No fundo é isso que eles querem. No fundo é isso. Por que todo esse terror? Porque no fundo ele quer que no final você diga: amém. A partir de agora sou seu. Faça comigo o que você quiser. É isso a tática do espírito dominador. E é o que ele quer, e é o que ele quer fazer com você, leitor da obra. E ele fez com o movimento espírita. Ele e o Emmanuel. E a FEB. Com um profundo olhar de simpatia, olha ele botando de novo adjetivos positivos para o Clarence. Meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe, perguntei inebriado de alegria. Agora começa a segunda fase da loucura. Então ele esculachou o André Luiz até o André Luiz desistir, se curvar e sair chorando. Agora ele diz que vai começar a falar as coisas estimulantes. Agora ele vai para a parte positiva do discurso. Só que aí, quando ele entra na parte positiva, olha bem, acompanhem comigo o raciocínio. Quando foi para falar da parte negativa, ele usou as ações do André Luiz no passado. Quando foi para falar da coisa negativa, ele usou as ações do André Luiz no passado, que a gente viu que não tem nenhum sentido, porque não são ações negativas, o André Luiz não podia fazer diferente. Mas ok, mas para falar de coisa negativa e impedir de dar aquilo que o André Luiz queria, ele usou o passado das ações do André Luiz. Agora, para falar das coisas positivas, ele não usa as ações do André Luiz. Ele vai usar o que já apareceu na obra, mas ele vai voltar a usar intercessões. Na obra Nosso Lar inteira, eles têm esse absurdo, como se um espírito tivesse benefícios por causa da intercessão de outro, o que fere radicalmente, frontalmente, o princípio de justiça. Veja, para o espiritismo em Kardec, você é responsável pelo seu livre-arbítrio, você é responsável pelas suas escolhas e pelas consequências. Ninguém responde por você, ninguém evolui por você, ninguém escolhe por você. É a ideia exatamente que Kardec vai dizer lá no seu Inferno o seguinte: a justiça de Deus se resume no ensinamento do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Então você responde pelo que você fez, pelo que você é, pelo que você escolheu. Eu não tenho como escolher pelo fulano, evoluir pelo fulano, ou sofrer, ou ter os benefícios pelo fulano. Então, se eu tenho alguém que me ama e essa pessoa foi muito bondosa, bom para ela. A bondade dela é bondade dela. As virtudes dela são as virtudes dela. A caridade dela é caridade dela. Eu não tenho como me beneficiar perante a lei de Deus da caridade que outra pessoa fez, porque é a cada um segundo as suas obras. Da mesma maneira, eu não tenho como eu beneficiar alguém com a minha caridade, porque ela tem que fazer a caridade dela, é segundo as suas obras.
Em nosso lar não tem isso. Em nosso lar, se alguém pedir intercessão, você tem méritos que não são escolhas e consequências suas, mas são do outro. Então, o André Luiz, quando é para responder pelas coisas ruins, aí ele responde pelas coisas ruins. Quando é para ele responder pelas coisas boas, daí é por causa do mérito da mãe dele. Mas o que que tem a ver? Então, o Clarence está dizendo que o André Luiz vai poder ter o cargo de aprendiz de médico por causa da mãe dele. O André Luiz não pode ser médico por causa das suas ações, mas ele pode ser aprendiz de médico por causa das ações da mãe dele. Mas não faz sentido, porque a gente só responde pela gente. Não adianta a minha mãe ser um espírito superior, chegar no mundo espiritual e pedir por mim, que sou um espírito imperfeito, que eu tenho os benefícios que ela tem, porque é mérito dela. Se ela quer me ajudar, ela vai ter que me ajudar a me incentivar a eu construir o meu mérito. Mas eu não posso usufruir dos méritos de outro espírito. Em nosso lar pode. O André Luiz, ele tem a mãe dele, ela é superior, segundo a obra. Aliás, nós vamos ver no próximo capítulo, semana que vem, que até isso é contraditório, porque eles colocam ela como superior e depois nós vamos ver que ela é igual ao André Luiz, mas ok, vamos esperar. Mas voltando, o André Luiz vai poder ter um cargo. Olha a ideia do livro. O André Luiz vai poder ter um cargo em nosso lar por causa da mãe. Mas ou ele merece ou ele não merece. Se ele não merece, não adianta a mãe pedir. Mas é mais louco ainda, eu digo, são camadas de loucura. No capítulo passado, ele não aceitou o pedido de uma mãe por outros. Olha só. O pedido da mãe do André Luiz pelo André Luiz, o Clarencio aceitou. O pedido da mãe do capítulo 13 por outros filhos, o Clarencio não aceitou. Então, é contradição o tempo inteiro, com a lógica e com a obra de Kardec. Não tem como ter interdição, intercessão. Isso é ideia católica, que a gente respeita, mas é uma ideia católica. Lembra a ideia de que Maria, mãe de Jesus, ela fica intercedendo pelas almas. As almas estão para ir para o inferno. Maria chega e diz assim para Jesus: Ah, meu filho, não manda o fulaninho para o inferno. Ele pecou. Maria é uma espécie de advogada que negocia com Jesus e Deus ali para as almas não irem para o inferno. É como se Maria fosse mais bondosa que o próprio Jesus. Isso é uma ideia, não faz nenhum sentido, mas é uma ideia católica. A gente respeita, mas não faz nenhum sentido. Porque como se tivesse discordância entre espíritos superiores, né? Jesus olha e diz assim, não, acho que aquele ali é pecador, vai para o inferno. Aí Maria diz, como Maria é mãe, né? Olha a ideia. A mãe diz, não, meu filho, deixa ela ir para o céu. Aí ficam eles naquela. E coloca Maria como sendo mais bondosa que Jesus, né? Isso é ideia católica. Para o Espiritismo não faz nenhum sentido isso. Mãe intervindo por filho. As mães podem ajudar os filhos e devem. Aliás, o Clarence proibiu uma mãe de ajudar um filho. Mas elas têm que ajudar os filhos a eles construírem o próprio mérito. Não tem como usar o mérito delas para usufruir no mundo dos espíritos. Percebe? Mas não, em nosso lar, o André Luiz acabou de ter um cargo. Vocês estão vendo? Poderá assumir o cargo. Poderá assumir o cargo. E aí, no final, pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Então, o que vai dar o cargo não é o mérito do André Luiz, é a intercessão de outro. Contradição com a obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Sim, e o Clarencio confirma. Esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos no coração, dos quais você plantou a semente da simpatia, logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão, mas nos 15 anos de sua clínica também proporcionou receituário gratuito
há mais de 6 mil necessitados. Tem tanta loucura nesse parágrafo que eu canso. 1 hora e meia já, eu tô cansado, eu tô cansado. Ele confirma que o André Luiz vai ter um cargo por causa do mérito de outra pessoa que pediu, que não faz nenhum sentido. E ele diz que pediu um- uma fichinha com as notas do André Luiz. Notas. Então, quer dizer que no mundo espiritual tem uma fichinha lá que está escrito tudo que eu fiz de virtude e pecado e tem nota. Aí o anjo vai lá, o anjo guardião vai lá, pega a fichinha e diz assim: deixa eu ver, o Michel pecou aqui, pecou ali, mas ele acertou aqui, acertou ali. Nota, deixa eu ver se está na média, não está na média, vai para o inferno. Vocês acham mesmo que as leis de Deus funcionam assim? Um papelzinho escrito com nota anotado o que a gente pecou e o que a gente acertou? Vocês realmente acreditam que é assim? Então, o leitor do nosso lar tem 2 anos de idade, tem 5 anos de idade. Que nem uma criança hoje. Olha que nem uma criança hoje acredita nessas historinhas. Como se fosse um papelzinho que tem a nota. E os espíritas aceitaram, o movimento espírita aceitou esse livro. Aí ele olhou o papel, ele olhou a ficha do André Luiz. Ah, aqui tá cheio de pecado, mas você também fez muita coisa boa. Aí sabe qual é a coisa boa? É que ele atendia de graça em alguns momentos, porque ele atendia de graça. Então quer dizer que até isso eles subverteram. O médico que não atende de graça tá pecando. Ninguém é obrigado a exercer a sua profissão de graça. Profissão é profissão, caridade é caridade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a sociedade transformar a profissão em caridade, o planeta vai voltar para as cavernas. Isso é confundir as ordens, que até os filósofos materialistas sabem. Imagina se todo mundo transformasse a profissão em caridade. Imagina se eu transformar, dizer que a pessoa que não faz a sua profissão de graça, ela é imoral, o outro é mais evoluído, mais bondoso. Isso aí é caridade fajuta e ignorante. É confundir as coisas. Se você fizer o seu trabalho de graça, você vai passar fome, a sua família vai passar fome, a sociedade vai regredir. Não tem nada de imoral a pessoa cobrar pela sua profissão. Isso é romantizar a profissão. Como é que as pessoas vão ter mérito porque elas exerceram de graça? Porque aí passa a impressão que aquele que nunca faz de graça é menos evoluído, né? Tem nada a ver. Mas eu sei que é o pensamento da casa espírita. Os trabalhos voluntários na casa espírita. Aí você pega um trabalho voluntário que é um lixo, que é uma porcaria, e você não tem o trabalho pago excelente de alto nível. Claro, é só raciocinar. Você prefere o trabalho, o serviço voluntário gratuito de péssima qualidade, ou você prefere o serviço profissional de excelente qualidade? É óbvio que todo mundo prefere o de excelente qualidade. Então não vem transformar a gratuidade de profissão em questão moral ou questão de caridade. É a hora que o Clarencio faz. Tem nada a ver. Então quer dizer que o padeiro que tem uma padaria, se ele não der o pão para quem tem fome, ele vai para um brau. Mas se ele fizer isso, ele vai quebrar. O Espiritismo não é essa coisa ridícula e sem sentido que esta obra apresenta, senhoras e senhores. Mas eu sei que a Casa Espírita repete essas baboseiras. Eu sei. Mas então ele vai poder ter um carguinho lá, porque a mãe dele ajudou e porque ele atendeu de graça 6 mil necessitados. Tem até contado. E também vem outra contradição, porque eu digo que são camadas, né? Ele não tinha dito que o André Luiz foi um mau médico.
Ele não tinha dito que o André Luiz foi um mau médico. Agora ele diz que o André Luiz até ajudava necessitados de graça. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pôde verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Olha, eu não sei se eu tenho saúde suficiente para cavocar nesse parágrafo, mas eu preciso, né? Aquele é mais uma camada. Nota que o benefício que o André Luiz está recebendo, segundo o Clarencio, não é pelo bem que ele fez, mas pelo aquele que recebeu o bem pediu por ele, intercedeu por ele. Vocês estão vendo isso? Essa é exatamente a lógica que a obra Nosso Lar colocou na cabeça do povo de Casa Espírita. E eu sei que o pessoal que fica enfurnado em Casa Espírita pensa assim. Só que essas pessoas vão morrer e vão descobrir que aquilo não serviu. Imagina o tamanho da decepção. Porque é a ideia que o livro colocou na cabeça das pessoas. E eu sei que quem está enfurnado em Casa Espírita pensa assim. Olha, o que que é a caridade para o movimento espírita? Tá, acompanhe comigo. O espírita de Casa Espírita, ele acha assim: eu sou imperfeito, tenho defeitos. Quanto mais coisa eu fizer na Casa Espírita, mais eu tô quitando dos débitos e ganhando crédito no mundo espiritual. Então, o que que faz o espírita de Casa Espírita? Passa 7 dias por semana enfurnado na Casa Espírita fazendo coisa para os outros. Porque ele pensa que quanto mais ele fizer, mais ele vai se libertar dos débitos, vai ganhar crédito, vai chegar no mundo espiritual e vai ter direito a ficar numa casinha boa em nosso lar. Só que isso, que é a ideia que o Clarence está colocando aqui, é falso. Acordem. Isso é falso. Isto é falso. Isso é a teoria, de novo, é a teoria da igreja. É a teoria católica, que você comprava o céu ajudando a igreja. E é a ideia que ele coloca aqui. Veja, o André Luiz está recebendo um benefício no mundo dos espíritos, porque ele fez algo para alguém na Terra, esse alguém agora está intercedendo por ele. Ele diz ali, ó, 15 não o esquecer e tem enviado até aqui apelos a seu favor. Então, graças a 15 espíritos que enviaram apelo, ele recebeu um benefício em nosso lar. Só que isso é falso. Você responde no mundo dos espíritos pelo que você é. Ninguém pode interferir. Você é, no mundo dos espíritos, consequência do seu mundo interior. Se você não mudou o mundo interior, você pode ter feito bem para 1 milhão de pessoas. Esse 1 milhão de pessoas pode estar orando por você, você vai estar mal. Porque o bem que eu faço para o outro beneficia o outro. Quando você faz o bem para alguém, esse bem beneficia o outro. Você continua sendo o que você é. Você tem que mudar o que você é. Percebe? Então, se eu sou orgulhoso, arrogante, ignorante, aí eu vou lá, abraço uma pessoa, dou um prato de comida para uma pessoa, pago a faculdade de uma pessoa, dou uma casa, dou um carro para uma pessoa.
pago uma cirurgia para uma pessoa, eu continuo sendo orgulhoso, arrogante, ignorante. Continuo. Ela se beneficiou do bem que eu fiz, mas eu continuo mesmo. O bem que eu faço, atenção, gravem isso. O bem que eu faço não anula as imperfeições que eu tenho. Não é uma conta matemática. Não é que nem a gente ia na igreja e diz assim, padre, pequei. O padre é o Clarence. Ah, por que que você pecou, meu filho? Ah, pequei, eu fiz isso, isso, isso. Aí o padre calcula. Bom, como ele teve 10 pecados, ó, meu filho, 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria, hein? Não é uma conta matemática. Ah, deixa eu ver. Porque daí a gente poderia pensar, se fosse assim, a gente pensaria assim, ó, deixa eu ver, hoje eu vou bater em 3 pessoas, vou xingar 5 pessoas e vou matar uma. Mas semana que vem eu recupero, tá? Eu vou fazer assim, ó, essa semana eu tenho 3 pessoas que eu não gosto aqui na minha vizinhança, eu vou bater nelas. Mas não se preocupe, eu vou bater em 3 pessoas hoje, semana que vem eu vou no centro e ajudo 10. Veja, eu faço até uma gordurinha. Eu espanco 3 pessoas hoje, terça-feira. Domingo eu vou no centro e ajudo 10. Tá vendo, Deus? Ó, bati em 3 e ajudei 10. Toquetes. Ainda tô com crédito de 7. Vocês acham que é assim que funciona a lei divina? Deus leva em conta o mundo íntimo, os desejos, os pensamentos, as intenções. A ação não basta. Por isso que tem político que, em época de eleição, dá político que, em época de eleição, que dá cesta básica. Quem recebe a cesta básica que tem fome é maravilhoso. Ele continua sendo corrupto. Então não se iluda com essa coisa que você vai ficar ajudando todo mundo e vai ter um lugarzinho no céu. Não vai. Sabe por quê? Porque não há céu. Deixa eu contar uma novidade para vocês. Para o Espiritismo não há céu e inferno. Veio André Luiz com Clarence e reproduziu isso. Olha a lógica que ele está estabelecendo. O André Luiz está lá no céu, que é o nosso lar, querendo ter uma vaguinha de cargo de emprego, mas daí ele está olhando a fichinha com as notas do André Luiz, e aí tem pessoas intercedendo por ele, daí ele vai receber um cargo. Mas não é assim para o espiritismo. Para o espiritismo, o perispírito reflete o mundo íntimo do espírito, onde ele estiver. Ou seja, o seu mundo íntimo lhe persegue pelo universo e você tem as consequências naturais disso. Ponto. Não interessa alguém do meu lado ser de luz, porque eu sofro as consequências do que eu sou. Por isso que eu tenho que mudar o que eu sou. Tá claro agora? Acordaram? Vão ler o Céu e o Inferno. Vão ler com atenção a terceira parte do Livro dos Espíritos e a quarta parte. Isso aqui não é espiritismo, isso aqui é catolicismo. Não é real. Porque não tem lógica e não está baseado nos fatos. Para concluir, concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, claro, porque o André Luiz é um ignorante, tudo para ele surpreende. Clarence acentuou, falou, olha o tanto que falou esse Clarence, falou mais que eu aqui. Aprenderá lições novas em nosso lar e depois de experiências úteis cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Ó, oh, quem poderá, é o Chapolin Colorado, André Luiz, quem poderá? Quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se calhe o coração no grande e eloquente silêncio divino. Quem poderá entender na terra? Eu não tenho como entender na terra as coisas que tu fala, André Luiz. Sabe por quê, André Luiz? Porque o que tu tá falando não é verdade, não é real. Por que que ele coloca essa frase aqui? Para dar a entender, de novo, se você leu tudo isso aqui e não fez sentido, o problema é você. Você que não está tendo a profundidade de entender a obra. Não, não. Você não está entendendo a obra porque ela é ruim, porque ela é mal escrita, porque ela está dizendo coisas sem sentido. Não caia na falinha
do André Luiz, que chorou de alegria. Quem poderá entender tamanho júbilo? A pessoa não está entendendo porque tu é confuso, porque tu escreve mal e porque você escreve coisas irracionais. Não venha dizer que é falta de capacidade de quem está lendo. Eu não caio nessa, André Luiz. E você que está aí não deve cair. Bom, meus amigos, é isso. Mais uma luta vencida, mais um show de horrores que a gente tentou esmiuçar. Refletimos juntos, mostramos juntos os problemas, lemos juntos. Já é o vídeo 69. Cai quem quer nessa altura do campeonato. Leiam Kardec, valorizem Kardec e ajudem o Kardec Tube a levar Kardec para mais pessoas. Ou assinando o canal, quem ainda não é assinante, ou se você está aqui, se inscreva no canal, deixe comentários. E nos vemos amanhã às 14 horas, ao vivo aqui no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa tarde, uma boa noite a todos.